Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga, a este site de sucesso que é o LAC Concurso. E como sempre digo, este site que está preparando campeão e campeã por todo o território brasileiro, e você com certeza será um dos nossos. Galera, sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico. E na aula de hoje nós vamos falar sobre regra de 3 composta. Professor, não compreendo nada sobre isso e é um assunto muito importante nos concursos públicos. Você está certo, de fato é muito importante. Agora, quanto ao não compreender, seus problemas acabaram. Vem comigo, galera, professor Fiel vai resolver os seus problemas. Vamos falar sobre regra de 3 composta. Galera, existem alguns esqueminhas, alguns macetezinhos, tal, para facilitar a vida na hora de resolver um problema de regra de 3 composta. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre esses macetes, sobre essas dicas de como resolver uma regra de 3 composta, conceituar, você precisa entender bem o que é. Vamos também resolver vários probleminhas, muitos já caíram em concurso, e pontuando, dando algumas dicas de resolução. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiramente falando de regra de 3 composta. Por que a regra de 3 ela é dita composta? Porque nós temos 2 tipos de regras. Regra de 3 simples e temos a regra de 3 composta. A simples é quando envolve só 2 grandezas, nós já falamos sobre isso. E a composta é quando envolve mais de 2 grandezas. Professor, como assim? O que é esse lance de grandeza? O que é uma grandeza, galera? Grandeza é tudo aquilo que é mensurável, ou seja, tudo aquilo que pode ser medido ou pode ser contado. Por exemplo, pessoas, objetos, animais, isso são grandezas. Bom, então ela é dita composta quando envolve mais de 2 grandezas direta ou inversamente proporcionais. Professor, como assim direta ou inversamente proporcionais? Nós já vamos falar sobre isso. E é muito importante que você entenda quando que uma grandeza é diretamente ou inversamente proporcional à outra, ok? Vamos usar de tabelas para facilitar a visualização e consequente resolução do exercício. Bom, vamos relembrar grandezas proporcionais, galera. Bom, nós já dissemos que grandeza é tudo aquilo que é mensurável, ou seja, que pode ser medido ou pode ser contado. Uma grandeza em relação a outra, ela pode assumir 2 comportamentos. Ou ela é diretamente proporcional à outra, ou ela é inversamente proporcional à outra, ok? São 2 situações que nós temos. Primeiro caso, diretamente proporcional. Quando que uma grandeza é diretamente proporcional à outra? Quando o aumento de uma provoca o aumento na outra. Ou quando a diminuição de uma provoca a diminuição na outra. Nessas 2 circunstâncias, eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. Então, repetindo, aumentou uma, aumentou a outra, diminuiu uma, diminuiu a outra. Diretamente proporcional, tá? Um esqueminha para nós memorizarmos isso. Então, eu tenho aqui uma grandeza 1 e uma grandeza 2. E estou fazendo uma comparação entre elas. Se eu aumentar a grandeza 1 e a grandeza 2 também aumentar, então eu digo que elas são diretamente proporcionais. Como assim, professor? Como que isso pode acontecer? Vamos ver um exemplo prático disso daí. Vamos supor que 6 homens constroem vamos pegar exemplo de pedreiro, vamos pegar aqui uma outra situação. Uma máquina produz 500 peças em um dia. Se ao invés de uma máquina eu tiver 5 máquinas trabalhando, quantas peças serão produzidas? Mais ou menos de 500? Obviamente que mais. Se uma sozinha produzia 500, se eu tiver 5 máquinas trabalhando, eu vou produzir mais de 500. Então é um exemplo que aumentando a quantidade de máquinas, eu aumento a quantidade de peças produzidas. Então são grandezas diretamente proporcionais. Mas não é diretamente só quando aumenta.
A grandeza pode ser diretamente também quando diminui. Então veja bem, se eu diminuo uma grandeza e faz com que a outra também diminua, então elas também são diretamente proporcionais. Posso usar esse mesmo exemplo da máquina, só que agora o contrário. 10 máquinas produzem 2.000 peças em um dia. Se eu diminuir para 3 máquinas, vai produzir mais ou menos. Galera, se diminuiu a quantidade de máquinas, vai diminuir a produção. Então, diminui uma, diminui a outra. Então, grandeza diretamente proporcional. Tá? Só para nós compreendermos quando que é direto e quando que é inverso. E isso é uma confusão muito grande. E nós não podemos deixar de fazer essa análise na hora de resolvermos os exercícios. Tranquilo? Bom, e quando que elas serão inversamente proporcionais? Uma grandeza é inversamente proporcional à outra quando aumentando uma faz com que a outra diminua, ou diminuindo uma faz com que a outra aumente. Olha só, dizemos que uma grandeza é inversamente proporcional quando o aumento de uma provoca a diminuição na outra na mesma proporção. Esquematizando isso seria assim: grandeza 1, grandeza 2. Diminuí a grandeza 1, aumentei a grandeza 1, ó. Aqui, ó. Aumentei a grandeza 1, a grandeza 2 diminuiu. Diminuí a grandeza 1, a grandeza 2 aumentou. Observe que a diminuição de uma provoca o aumento da outra. Como assim, professor? Exemplo? Vamos lá. Se você for de uma cidade A a uma cidade B, a uma velocidade de 100 km por hora, você gasta 2 horas. A velocidade de 100 por hora, você gasta 2 horas. Se você for a uma velocidade de 150, você vai gastar mais ou menos de 2 horas. Obviamente que você vai gastar menos tempo, porque você está numa velocidade maior. Quanto mais rápido, menos tempo você gasta. Então, tempo e velocidade são exemplos de grandezas inversamente proporcionais. Aumentando uma, a outra diminui. Ok? Uma outra situação, 10 pedreiros conseguem realizar um serviço em 5 dias. Se eu diminuir para 3 pedreiros, quantos dias eles vão gastar para realizar o mesmo serviço? Olha, observe que se tem menos pessoas trabalhando, eu vou precisar de mais tempo para terminar o serviço. Quanto mais pessoas trabalham, mais rápido eu termino. Quanto menos pessoas trabalham, mais tempo eu demoro. Então, diminui uma, aumenta a outra. Aumenta uma, diminui a outra. Grandezas inversamente proporcionais. Galera, isso tem que ficar muito claro para você. Se você não compreender esse contexto da proporcionalidade, você vai errar os exercícios. Porque nós somos obrigados a fazer essa análise todas as vezes que formos resolver um exercício envolvendo regra de 3. Tranquilo? Os passos que nós vamos utilizar nessa resolução. Bom, o primeiro passo é o seguinte: nós temos que verificar todas as grandezas envolvidas no problema. Que tipo de grandezas são, relacionar todas elas e fazer as anotações dos respectivos valores. Isso é o primeiro passo que nós temos que tomar na resolução. Coloco todas as grandezas, assim posso montar esquematizando uma tabela e relaciono todos os valores referentes a essas grandezas. Segundo passo que nós temos que tomar: identificar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Ou seja, verificar a proporcionalidade. É aquilo que a gente acabou de falar. Eu tenho que saber se a grandeza A é direta ou inversa B e vice-versa. Se é direta ou inversa C e por aí e assim por diante. Que nós chamamos de verificação de proporcionalidade. Terceiro passo. O terceiro passo é o seguinte: quando nós fizermos a análise da proporcionalidade, vai ter casos em que todas as grandezas são diretamente proporcionais e vai ter casos que pode haver alguma grandeza inversamente proporcional. Então a recomendação é o seguinte: aquelas que nós
identificamos como sendo inversamente proporcionais, nós temos que fazer a inversão delas. O que é inverter uma grandeza, professor? É pegar o valor que está na parte de baixo, passar para cima, o de cima passar para baixo. E isso que é inverter. Nós vamos ter que fazer essa inversão das bases. Feito a inversão, aí nós vamos simplesmente resolver, aplicar a regrinha, o macetezinho que nós vamos ensinar na resolução da regra de 3. Ok? Então são esses 3 passos. Identifico as grandezas, relaciono todos os valores presentes na grandeza. Depois, verifico a proporcionalidade. Verificando a proporcionalidade, eu vou descobrir quem é direta, quem é inversamente proporcional. Depois, faço a inversão das bases. Todas aquelas que são inversamente, eu sou obrigado a inverter. Feito isso, é só aplicar a dica, o macetezinho LAC que nós vamos ensinar aí. Tranquilo? Então vem comigo. Vamos ver o primeiro exemplo, galera. Olha só a situação que nós temos aqui. Usando um ferro elétrico, 40 minutos por dia, durante 10 dias, o consumo de energia será de 8 kWh. Qual será o consumo do mesmo ferro elétrico se ele for usado 50 minutos por dia durante 20 dias? Então vamos lá no passo a passo para resolvermos esse exercício. Galera, primeiro passo, identificar as grandezas. Quais são as grandezas que nós temos? Minutos por dia, então tá aqui, ó, minutos. Outra grandeza, dias, que são 10 dias, vai ser usado por 10 dias. Terceira grandeza, o consumo de energia, quilowatt-horas, ok? Então está aqui as 3 grandezas envolvidas nesse exercício. Agora, eu vou relacionar essas grandezas. De acordo com o enunciado, nós temos o seguinte, 40 minutos, 10 dias, 8 kWh, tranquilo? Depois, qual será o consumo? O consumo é quilowatts-horas, ok? Do mesmo ferro elétrico, se ele for usado por 50 minutos. Então aqui, ó, 50 minutos. Durante 20 dias. Então, durante 20 dias. Está aqui, 20 dias. E ele quer saber qual vai ser o consumo. Então, eu vou representar aqui por X. Tranquilo? Beleza? Dessa forma, nós cumprimos o primeiro passo, que é a identificação e a relação das grandezas. Beleza? Bom, vamos para o segundo passo. No segundo passo, é a identificação da proporcionalidade. Essa identificação vai seguir algumas regras, ok? Então, fica antenado naquilo que eu vou te falar. Quero deixar de antemão que você não necessariamente precisa aplicar essa técnica que eu vou ensinar. Esse é só um método de resolução. Você pode conhecer outros e aplicar outros. Fica a seu critério. Eu, particularmente, prefiro utilizar o método das setas. Como que é o método das setas? O método das setas, na grandeza que eu quero descobrir, que é quilowatt-horas, está aqui, eu vou orientar uma seta. O que é orientar uma seta? É desenhar uma seta no sentido de baixo para cima ou de cima para baixo. O sentido de orientação da seta fica a seu critério. Se você quiser colocar de baixo para cima, você coloque. Se você quiser colocar de cima para baixo, você coloque. Eu coloquei de baixo para cima. Ok? Essa primeira seta é você que define o sentido dela. Agora, a seta que vai ser colocada aqui em dias e a seta que vai ser colocada em minutos, essa não é você que define. Vai depender. Se a grandeza dias for diretamente proporcional à grandeza consumo, a seta tem o mesmo sentido. Se acaso você identificar que elas são inversamente proporcionais, aí a seta vai ter sentido contrário. Galera, quero chamar a sua atenção com relação à seta. Alguns alunos acham que a seta
é para indicar se está aumentando ou se está diminuindo. A seta não é para isso, galera, preste muita atenção. A seta não indica se está aumentando ou se está diminuindo aquela grandeza. A seta é só um comparativo, como instrução, para nós sabermos se aquela grandeza A é direta ou inversa à grandeza B, se aquela grandeza A é direta ou inversa a uma grandeza C, ok? A seta é só para isso. Então, quando eu colocar duas setas no mesmo sentido, eu estou dizendo que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Pode ser as duas para cima, professor? Pode. Pode ser as duas para baixo? Pode, ok? Quando eu colocar uma para cima e colocar outra para baixo, eu estou indicando que essas grandezas são inversamente proporcionais, ok? E aí, tanto faz, uma para cima, outra para baixo, qualquer uma delas, tranquilo? Bom, então vamos lá. Eu falei com toda essa tranquilidade, galera, porque causa uma confusão no início, até você acostumar com a seta. E muitos alunos, infelizmente, acham que a seta é para dizer que está aumentando ou está diminuindo. Ah, professor, eu vou colocar para cima porque aqui aumentou. Não é para isso a seta, beleza? Bom, galera, a comparação da proporcionalidade, ela deve ser obrigatoriamente sempre feita em relação à grandeza que eu quero descobrir. Qual é a grandeza que eu quero descobrir? É a grandeza consumo, quilowatt-horas. Então, eu tenho que verificar se essa grandeza minutos é direta ou inversamente proporcional à grandeza consumo. Faço essa verificação. Depois, eu verifico se a grandeza dias é direta ou inversamente proporcional à grandeza consumo. Eu faço as análises separadamente, ok? Verifico uma, depois verifico a outra. E a verificação de uma não tem nada a ver com a verificação da outra. É feito de forma independente, tranquilo? Então vamos lá. Vou analisar a grandeza minutos. Galera, sempre que eu for analisar uma, eu faço de conta que a outra tem os mesmos valores. Como assim, professor? Porque se eu for analisar que uma é 10 e a outra é 20 dias, vai atrapalhar a minha análise. Ah, mas aqui é 40 minutos, mas ali é só 10 dias. Aqui é 20, mas é assim. Não, esquece. Faz de conta que a quantidade de dias é a mesma. Tá? Vou analisar minutos. Agora pense aqui comigo. Se esse ferro ficar ligado por 40 minutos, num determinado prazo, ele vai consumir 8 kW, ok? Se ele ficar ligado 50 minutos, agora não é mais 40, agora ele está ficando ligado 50 minutos, vocês acham que ele vai gastar menos ou mais de 8? Obviamente que é mais. Beleza, isso mesmo, vai gastar mais. Não aumentou o tempo de 40 para 50? Aumentou. O que vai acontecer com o consumo? Também vai aumentar. Aumentando uma, aumenta a outra, grandeza diretamente proporcional. Então, se elas são diretamente proporcionais, a seta aqui vai ter o mesmo sentido daquela. Como ali está para cima, aqui também vai ser para cima. Beleza? Bom, agora eu vou analisar a grandeza dias. Como eu vou analisar dias, agora eu vou fazer de conta que o tempo que esse ferro permanece ligado é igual, ok? Eu vou supor que o tempo é o mesmo para não interferir na minha análise. Vou fazer a pergunta para o texto. Em 10 dias de uso, são consumidos 8 kW. 10 dias consome 8 kW. Galera, se usar por 20 dias, vai consumir menos ou mais de 8? Obviamente que é mais. Quanto mais tempo eu usar, maior será o consumo. Tranquilo? Então, aumentando a quantidade de dias, eu aumento o consumo. Aumenta um, aumenta outro, grandeza diretamente proporcional. Então, a seta aqui também será para cima. Tranquilo? O que eu identifiquei aqui? Eu identifiquei que todas as grandezas são diretamente proporcionais.
essa e essa. Todas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, olha o esqueminha que nós vamos fazer aqui agora, galera. Para nós encontrarmos o valor de x, nós vamos aplicar a seguinte regrinha, ó. Eu vou pegar, olha aqui, ó. Viram aí? Vou mostrar novamente. Preste atenção no desenho que vai aparecer aqui, ó. Viram aí? Ó, de novo. Beleza? Eu vou pegar todos os valores que estão na mesma linha do x, na horizontal, e vou pegar o carinha que está em cima do x, que é o 8. Olha aqui, em cima do x é o 8, e do lado do x está o 20 e o 50. Quem vai ser x? X vai ser igual ao produto desses valores. 50 vezes 20 vezes 8. Está aqui, ó. Está multiplicando. 20 vezes 50 vezes 8. Esse resultado eu divido pelos que sobraram. Quem que sobrou? 40 e 10. Então eles vão aqui embaixo, ó. 40 vezes 10. Aí, galera, multiplica em cima, multiplica embaixo e divide. Então eu tenho 20 vezes 50 vezes 8 dividido por 40 vezes 10. 20 vezes 50 dá 1.000, 1.000 vezes 8, 8.000. 40 vezes 10, 400. 8.000 dividido por 400, 20. Portanto, 20 kWh esse é o valor do consumo, caso esse ferro fique ligado 20 dias por 50 minutos por dia. Então aí, a resposta é essa, 20 kWh. Tranquilo? Belezinha? O senhor não ficou muito claro? É óbvio que não, esse é o primeiro. Nós ainda temos vários outros para resolver. Vamos para mais um aqui. Trabalhando 8 horas por dia, durante 14 dias, Maurício recebeu R$ 2.100. Se trabalhar 6 horas por dia, durante quantos dias ele deve trabalhar para receber R$ 2.700? Galera, é um probleminha de regra de 3? É. Por quê? Porque está envolvendo grandezas. É um probleminha de regra de 3 composta? É. Porque está envolvendo mais de 2 grandezas. Quais são as grandezas envolvidas? Esse é o primeiro passo. Eu tenho horas por dia, está aqui. 14 dias, então eu tenho dias, e o valor que ele recebeu, R$ 2.100. Então eu tenho 3 grandezas envolvidas nesse teste. Horas trabalhadas por dia, quantidade de dias e o valor que ele recebeu, tá? Beleza, já identifiquei as grandezas. Agora eu devo relacionar essas grandezas. O que é relacionar? É colocar os valores informados no exercício. Quais são os valores? Quantas horas por dia ele trabalha? 8. Quantos dias? 14. Quanto que ele ganha? 2.100. Então está aqui. 8 horas por dia, 14 dias, 2.100. O que o exercício quer saber? O exercício quer saber que se ele trabalhar 6 horas por dia, então vou colocar aqui 6, durante quantos dias ele deve trabalhar, então ele quer saber o número de dias, eu vou dizer que é X, para ganhar quanto? R$ 2.700. Tranquilo? Então está aqui, identifiquei e relacionei as grandezas. Bom, fizemos o primeiro passo. Segundo passo. Segundo passo, verificação da proporcionalidade. Como que eu verifico a proporcionalidade? Para verificar a proporcionalidade, eu devo orientar uma seta na grandeza que eu quero descobrir, que nesse caso é a grandeza dias. Então vamos orientar uma seta. Orientei. Eu coloquei para cima. Você coloca, repito, o sentido que você quiser. Para cima ou para baixo. A primeira. As outras não. Agora, eu vou comparar se a grandeza horas por dia é direta ou inversamente proporcional à grandeza dias, e depois se a grandeza reais é direta ou inversamente proporcional à grandeza dias. Então vamos lá. Como que eu faço isso? Galera, em 14 dias ele ganhou R$ 2.100. Para ganhar R$ 2.100 ele teve que trabalhar 14 dias. Para ele ganhar 2.700, ele vai ter que trabalhar menos ou mais de 14.
O que aconteceu com o valor recebido? Não é maior? É maior. Se é maior, é porque ele trabalhou mais dias ou menos dias? Obviamente que é mais dias. Quanto maior o valor que ele recebe, maior é o prazo que ele trabalha. Então aumenta aqui, aqui também aumenta. Grandeza diretamente proporcional. Bom, então a seta aqui vai ter o mesmo sentido. Tranquilo? Agora vamos analisar a grandeza horas trabalhadas por dia. Galera, é aquilo que eu disse, quando eu estou analisando uma, eu tenho que fazer de conta que a outra tem o mesmo valor, para não influenciar o meu resultado, ok? Então agora eu vou analisar horas trabalhadas por dia, eu vou fazer de conta que o valor recebido em ambos os casos é o mesmo. Vou fazer de conta que esse valor é o mesmo. Vamos lá. Trabalhando 8 horas por dia, foram necessários 14 dias para ele terminar o serviço. Trabalhando 8 horas por dia, ele demorou 14 dias para terminar o serviço. Agora eu pergunto para você, se ele trabalhar só 6 horas por dia, 6 horas por dia, ele vai precisar de mais ou menos tempo para terminar o serviço. Observem que ele vai estar trabalhando menos tempo por dia. Antes ele trabalhava 8 horas durante o dia, agora ele trabalha só 6. E quando ele trabalhava 8, ele demorou 14 dias. Agora que ele está trabalhando menos horas por dia, o que vai acontecer com a quantidade de dias? Obviamente que vai aumentar. Diminuindo as horas trabalhadas por dia, aumenta o prazo. Então diminui um, aumenta o outro, grandeza inversamente proporcional. Porque está diminuindo uma e fazendo com que a outra aumente. Então, a seta aqui vai ser para baixo. Tranquilo? Bom, já verificamos a proporcionalidade. Chegamos à conclusão que essa grandeza é diretamente e que esta outra grandeza é inversamente proporcional. Galera, se elas são uma direta, outra inversa, no terceiro passo diz que nós devemos inverter todas as grandezas que forem inversamente proporcional. E o que é inverter? É pegar o valor que está na parte de baixo, passar para cima, e o de cima passar para baixo. Isso é fazer a inversão. Tranquilo? Então esse 8 tem que sair daqui, e ele vai vir para cá, e esse 6 vai sair daqui, e vai para cima. Então o 6 vai para cima, e o 8 vai para baixo. Observe que era 8 sobre 6. Agora o 8 sai, o 6 sai, o 6 vem para cima e o 8 vem para baixo. Inverti, passei o de cima para baixo, de baixo para cima, tranquilo? Bom, depois que nós fizemos isso, agora vai para o macete LAC. Quem é X? X vai ser igual aos caras que estão na mesma linha dele, mais o cara que está em cima dele, tá? Todos eles multiplicando, olha só, ó como que fica o esquema, ó. Observem bem o desenho, ó. Quem vai ser X? 8 vezes 2.700, porque está na linha do X, vezes 14, porque está em cima do X. Professor, é sempre assim? Sempre, galera. O cara que está em cima e os caras que estão na lateral. É como você abre o braço, os que estão na lateral e o que está em cima. Todos eles multiplicando. Então vai ficar assim, ó. X igual a 14 vezes 8 vezes 2.700. Dividido por quem? Por quem sobrou. Quem que sobrou? O 6 e o 2.100. Então eles vão aqui embaixo, multiplicando. Multiplica em cima, multiplica embaixo. Vai dar 302.400. 6 vezes 2.000 dá 12.000. Fazendo essa divisão, nós vamos encontrar 24. Conclusão, quantos dias que tem que trabalhar? 24 dias. Belezinha? Tranquilo? Resolvemos mais um. Captaram aí, né? Bom, agora que nós sabemos como resolver uma regra de 3,
nós vamos começar a fazer uma série de exercícios de aplicação disso daqui, tá? Então vamos para o primeiro deles. Exercício número 1. Uma estrada vai ser construída em 36 dias, utilizando-se 21 operários. Decorridos 24 dias, constatou-se que se tinha construído apenas 60% da obra. Nessas condições, o número de novos operários que devem ser contratados para terminar a obra na data fixada será de... Aqui eu tenho as alternativas do teste. Galera, eu recomendo que você tente fazer esse teste. Dê uma pausa no vídeo, tenta fazer o teste, tá? Na sequência, acompanhe a solução que nós vamos dar, ok? É muito importante que você desenvolva esse raciocínio. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Qual é a primeira coisa que nós fazemos na hora de resolver uma regra de 3? Primeiro passo, identificação das grandezas. Quais eram as grandezas envolvidas? Dias, está aqui. Quantidade de operários, está aqui. E a obra, que é o percentual da obra realizada. Vou voltar aqui no exercício, ó. Uma estrada vai ser construída em 36 dias, então ele deu a quantidade de dias, por 21 operários. E aí, decorridos 24 dias, constatou-se que se tinha construído apenas 60% da obra. Então, em 24 dias, eles fizeram 60% da obra. Se fez 60% da obra, quantos por cento falta fazer? 40%, porque o total da obra é 100%. Se fez 60%, faltam 40%. Tranquilo? Se decorreram 24 dias, quantos dias faltam para o prazo estipulado inicialmente? Se eram 36, era para ficar pronto em 36 dias. Já se passaram 24, então faltam 12 dias. Beleza. A pergunta é o número de novos operários que devem ser contratados para terminar a obra. Tranquilo? Por quê? Porque foi feito só 60% da obra. E faltam ainda 12 dias para terminar o serviço. E vai precisar de mais gente. Então essa é a pergunta. Vamos lá então. Está aqui as grandezas, dias, operários e obra. Vou agora relacionar. A obra era para ser terminada em 36 dias por 21 operários. Que fizeram 60% da obra. Só que tem um detalhe, decorridos 24 dias. Então, eu não vou usar 36 aqui. Eu vou ter que usar 24. Então, onde está 36, nós vamos ler 24. Por quê, professor? Porque 60% da obra representa o que eles fizeram em 24 dias. Ok? Em 24 dias. Bom, como são 36 o total, que era para terminar a obra, estava prevista para terminar em 36 dias, então está faltando 12 dias. Quantos operários são necessários para terminar essa obra em 12 dias, sendo que ainda falta 40% da obra para ser feita? Beleza? Então está aqui, nós organizamos as grandezas e relacionamos elas. Agora vamos verificar a proporcionalidade. Bom, a proporcionalidade é verificada assim. Orienta a seta na grandeza que você quer descobrir. Orientei. Agora, eu tenho que verificar se dias é direta ou inversamente proporcional. E depois, se o total da obra é direta ou inversamente proporcional à quantidade de operários. Então vamos lá. Vou analisar primeiro a grandeza dias. Para terminar o serviço, em 24 dias precisou de 21 operários. Para terminar o serviço em 12 dias, eu vou precisar de menos ou mais operários. Galera, veja bem que esse exercício ele é um pouco tendencioso e às vezes o aluno confunde.
Para terminar o serviço em 24 dias, foram necessários 21 operários. Então está aqui, ó, 24 dias, 21 operários. Agora, o serviço tem que terminar mais rápido, só em 12 dias. Quer dizer, se eu tenho menos tempo para executar o serviço, o que vai acontecer com a quantidade de operários? Vai ter que aumentar ou diminuir? Obviamente que aumentar. Se eu tenho menos tempo, eu preciso de mais gente trabalhando. Quanto menos tempo eu tiver, mais pessoas eu preciso trabalhando. Então, diminuindo o tempo, aumenta a quantidade de operários. Portanto, essa grandeza ela é inversamente proporcional. Então, a seta vai ser para baixo. Tranquilo? A seta aqui vai ser para baixo. Vou colocar do lado de cá o 24 para não atrapalhar. Ó. 24. Ok? Bom, agora eu vou analisar a grandeza-obra. Quando eu estiver analisando a grandeza-obra, eu faço de conta que o prazo agora é igual. Ok? Para terminar, para fazer 60% da obra, precisou de 21 funcionários. Tranquilo? Beleza. Para fazer 40% vai precisar de menos ou mais? Aí eu pergunto para vocês, gente. 40% é menos ou mais de 60%? 40% é menos. Ou seja, eu tenho menos serviço para realizar. Se eu tenho menos serviço para realizar, eu posso ter menos pedreiros trabalhando, menos operários trabalhando. Quanto mais serviço eu tenho, mais operários eu preciso. Quanto menos serviço eu tenho, menos operários eu preciso. Então, diminuindo o serviço, diminui a quantidade de operário. Portanto, a grandeza obra e operário são diretamente proporcionais. A seta vai estar no mesmo sentido. O que vai acontecer então? Aquela grandeza que é inversamente proporcional, que é a grandeza dias, eu vou ter que invertê-la. Então vamos fazer essa inversão. Eu vou tirar o 24 aqui de cima e vou passá-lo para baixo. Vou tirar o 12 daqui de baixo e vou passá-lo para cima. Ok? Então tá lá, passei o 12 para lá e tirei ele aqui de baixo. Então o 12 foi lá para cima, tá? E vou passar o 24 aqui para baixo. Tá aqui, ó. 24. Pronto. 24. Galera, como que vai ficar aqui? Agora que nós já fizemos a inversão, nós vamos usar aquele esqueminha de pegar a linha e a coluna do X. Então eu vou pegar tudo que está na mesma linha do X e vou pegar o que está em cima do X. Está aqui, ó. Quem vai ser meu X? X vai ser igual a 24 vezes 21 vezes 40, tudo isso. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Vocês que acabaram de assistir aí uma pequena parte de uma aula demonstrativa do Lá Concurso, para vocês conhecerem os nossos grandes mestres aqui do Lá Concursos. Nós do Lá Concurso, nós fizemos um super curso online específico focado na Prefeitura de Barretos para o cargo de professor. Nós temos grande expertise em concurso para o magistério. Tenho certeza absoluta, se você assistir a nossas 121 horas, que é o nosso curso da Prefeitura de Barretos para o cargo de professor, lá no dia da prova você vai ficar altamente competitivo. Professor, quanto custa? Você vai nem acreditar. O melhor custo-benefício para você estudar para o concurso de professor de Barretos. Investimentos apenas 10 parcelas de R$20, 121 horas específicas, top de linha aqui do Lá Concurso. Bacana? Ah, já esquecendo, você quer uma cortesia para a galera aí, você quer esse material de apoio aí, do professor que você acabou de assistir, da professora, do professor, é muito simples, clica aqui embaixo, nós temos um link, você vai ser direcionado para o site, você vai ter que fazer ali um cadastro básico, né, que é normal, um pequeno cadastro, e você pode fazer o download gratuitamente. Aí aproveita, já dá um likezinho, coloca o seu comentário, compartilha o vídeo aqui do Lá Concurso. Bacana? Espero vocês. Fui, tchau! Clique lá.